Uma carta, uma profecia e um silêncio que durou quase um século. Bem no coração de uma das maiores fés do mundo, existe um mistério que foi guardado às 7 chaves pelo Vaticano. Hoje, a gente vai mergulhar na história desse segredo, um segredo mantido oculto por 83 longos anos. Olha só essa frase. Uma carta não só fechada, mas lacrada. Não apenas guardada, mas vigiada. As 7 chaves. A imagem que isso pinta é muito clara. Isso aqui não é um segredinho qualquer, é uma verdadeira fortaleza. E a pergunta que fica é: o que poderia ser tão importante, ou quem sabe tão perigoso, para justificar tanto sigilo assim? Então, antes de tentar decifrar a mensagem, a gente precisa entender o tratamento que deram a essa carta, porque só isso, por si só, já conta uma história de poder e talvez até de medo. E esse mistério todo, ele tem um nome. Um nome que ecoa por décadas, o terceiro segredo de Fátima. Para milhões de pessoas, tanto fiéis quanto só curiosos, essas palavras são sinônimo de especulação, de teorias da conspiração e de uma espera que parecia não ter fim por uma verdade que, olha, parecia que nunca ia ver a luz do dia. A jornada desse segredo é tão misteriosa quanto o que está escrito nele. Foi escrito lá em 1944, mas não foi direto para o Vaticano. E quando finalmente chegou lá, não foi revelado, foi trancado. Essa linha do tempo já mostra um padrão, né? Uma coisa de adiar, de manter em segredo por décadas, o que só alimenta a pergunta. Para pensar nesse número. 83 anos. É mais que uma vida inteira para muita gente. Gerações nasceram, viveram e morreram enquanto essa carta continuava lá, trancafiada. A questão se torna inevitável. Por quê? Que verdade poderia ser tão potente a ponto de justificar um silêncio tão longo? E, claro, o mistério do cofre leva a gente, sem escapatória, para o mistério do conteúdo. Se o sigilo era desse tamanho todo, o que ele estava protegendo exatamente? É aqui que a história começa a ficar um pouco mais sombria e a gente entra no campo da profecia. Essa pergunta de US$ 1 milhão, né? A pergunta que alimentou teorias por décadas a fio. O que poderia estar escrito naquelas páginas para justificar o silêncio de papas e o sigilo de uma das instituições mais antigas e poderosas do mundo? Bem, a resposta que foi se formando com o tempo, a teoria mais forte, sempre apontou para uma coisa bem terrível, uma visão do fim dos tempos. A palavra-chave aqui é supostamente, porque a revelação oficial, quando veio, só deixou o debate mais acalorado. Mas vamos combinar, a simples ideia de uma profecia apocalíptica já explica muito desse medo e dessa cautela toda. E é aí que a coisa complica. A história não terminou quando o cofre foi aberto. Para muita gente, foi exatamente aí que o verdadeiro mistério começou de verdade. Porque a revelação, em vez de respostas, trouxe foi a semente da dúvida. Tenta imaginar a expectativa. Décadas e décadas de espera. O mundo inteiro aguardando ansiosamente para finalmente conhecer o tal do segredo. Só que, quando a revelação veio, a reação de muita gente não foi de alívio, não. Foi de pura suspeita. E aqui está o coração da controvérsia. Aquela crença que se espalhou por aí, de que o público não recebeu a história completa. A ideia de que a verdade mesmo, inteira, ainda estava lá, trancada, mesmo depois da revelação oficial. O conflito ficou bem nítido. De um lado você tem a versão oficial. O Vaticano foi lá e publicou o texto. Ponto. Do outro, uma suspeita que persiste até hoje, a de que as partes mais chocantes, a verdadeira essência da profecia, foram simplesmente deixadas de fora de propósito. E toda essa suspeita se resume a uma ideia que é francamente assustadora. Não foi só uma edição de texto, mas a ocultação de algo tão terrível que as autoridades da época julgaram que o mundo não estava pronto para saber. Uma verdade perigosa demais para ser revelada. Então, depois da gente percorrer a história da carta, o que supostamente ela continha, e toda essa polêmica da revelação, a gente chega numa encruzilhada. O caminho se divide entre a versão oficial e essa dúvida que, olha, parece que nunca vai embora. No final, a questão toda volta ao ponto de partida e a gente fica sem uma resposta definitiva. Diante de tanto sigilo e dessa suspeita tão forte de que algo foi omitido, acreditar na versão que foi contada acaba sendo também uma questão de fé.